A Bíblia fala sobre Ló, porque ele está morando numa terra de muito pecado, Sodoma e Gomorra. Quando Ló está com a sua família, o Senhor envia anjos, porque Abraão foi para outra direção. Se Abraão está no norte, no oeste, Ló está no sul, na terra do pecado, nas duas cidades onde o Senhor reprovou e julgou, condenou. O Senhor envia anjos para dar o livramento para a família de Ló. E quando Ló sai de lá, durante a subida nas campinas, a Bíblia fala que o anjo diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse, porque o Senhor os tirou, os anjos tiraram de Sodoma e Gomorra: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares toda essa campina. Aí, Ló, com a sua família, com as suas duas filhas e a sua esposa, já saíram de Sodoma, estão subindo a campina, onde o anjo falou: não olhe para trás. E eu não sei porquê, por uma curiosidade, eu ia falar assim, curiosidade feminina, mas eu acho que seria muito errado. Porque tem homem que é curioso, que bota a mulher no bolso, irmão. Você passa na rua assim, primeiro barulho que faz, aí você vê lá o marmanjão olhando na janela, assim, olhando o que está acontecendo na rua. Então serve para os dois. Mas aqui na história, a mulher de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, Deus, naquele instante, transforma ela, converte ela numa estátua de sal. Versículo 17, já no versículo 27, continuando essa história, a Bíblia fala que Abraão acorda. Abraão está em outra região, mas ele tem vista, ele tem visão de onde é Sodoma e Gomorra. Das campinas, da onde ele está, ele acorda. E quando ele acorda, a Bíblia fala que ele então vê o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Quando eu li esses dois versículos, eu parei para tentar entender o que parece ser injusto. Porque então a família de Ló não pode ver, e por que Abraão pode ver? E eu comecei a entender que a ordem, lendo 3, 4, 5 vezes o mesmo versículo, eu entendi que quando o anjo dá a ordem não é: não olhe para Sodoma e Gomorra. A ordem é: não olhe para trás. Ló estava saindo, Abraão está de frente. Ló, a esposa de Ló, olhou para trás, Abraão não. Porque a ordem não é deixar de olhar a cidade, mas é não olhar para trás. Por isso que nessa manhã o Senhor está dizendo: hoje eu vou quebrar o teu retrovisor. Elias, o grande profeta Elias, o maior, um dos maiores profetas da Bíblia, um dos maiores. Parece que Eliseu já identificou quem é e quem seria Elias. Quando Elias chama Eliseu, o seu discípulo, para o acompanhar, para continuar na mesma caminhada, na mesma trajetória. Eliseu perde só um minuto, fala: Elias, me dá só um minuto, que eu preciso me despedir dos meus pais. Ele chega em casa, se despede, mas antes, ele queima os seus animais, o seu gado. A Bíblia fala que ele pega a sua carroça, porque ele trabalhava com isso. Os animais puxavam a carroça, e ele usava disso como um instrumento de trabalho, de sustento. Era o seu chamado terreno, era o seu desígnio até o dia que Elias o chamou. E então a Bíblia diz que ele taca fogo na carroça. Eliseu sabia que no primeiro conflito atrás do profeta, o desejo era que voltasse atrás. Mas ele toma a grande iniciativa de quebrar o seu retrovisor. Ele está dizendo para si: se eu vou para lá, se o meu chamado é para lá, se Deus está me designando para lá, não vou olhar para trás. E nessa manhã o Senhor te chamou para poder te libertar do teu passado, para que o seu retrovisor possa ser quebrado, porque o seu passado não vai mais conduzir o teu futuro. Eu tenho certeza de que todo mundo aqui tem uma história ruim e triste, deixada para trás. Mas eu também tenho certeza que todo mundo aqui serve um Deus todo-poderoso. Que, como nós cantamos, um Deus que vai pintar a tua história. Mas para Deus pintar a tua história, você tem que quebrar o seu retrovisor. Eliseu fez isso para que definitivamente ele não voltasse mais para o seu passado. E isso aconteceu também com o próprio povo hebreu, porque quando o Senhor liberta a nação de Israel, os hebreus,
O Senhor diz no livro de Êxodo que Deus leva eles em direção do caminho mais longo, não do caminho mais curto, porque no caminho mais curto, a primeira guerra, a primeira dificuldade que iriam bater de frente, eles iam querer voltar para o Egito. Aqui, condicional à libertação, o próprio Deus está quebrando o retrovisor de Israel. Para Deus te livrar, para Deus te libertar, você tem que permitir que Deus faça conforme Ele quer. E aí, vai ser em alguns momentos o caminho mais longo, mas de fato vai te proteger do teu passado. Eles teriam saudade do Egito, porque entre o Egito, o cativeiro, e Canaã, a terra prometida, você tem um percurso dos conflitos. É o momento que você conhece quem é quem. É o momento que você se conhece. Talvez, eu não sei, mas talvez o conflito é maior no meio do caminho do que no início. Porque quando você está lá como cativeiro, você já se condiciona a viver aquela vida no cativeiro. Você sabe que tem Canaã, mas você ainda não experimentou Canaã. Você não pode ter a tentação de ter uma coisa que você não experimentou. Você não consegue nivelar o prazer de estar em Canaã. Por isso que fica apenas como um sonho. E aí no meio do caminho, quando você tem sua dificuldade, você pensa, e se eu não chegar em Canaã? Será que não era melhor eu ter ficado no Egito? Mas nessa manhã não, porque se o Senhor garantiu que a terra prometida é aquela que vai manar leite, mel e uva e tudo do bom do melhor, então é para lá que nós vamos. Eu até acrescentei alguns ingredientes aqui nesse mistério, mas quem está ligado pegou a visão. Amém ou não amém? Vamos embora, que o tempo não para. Apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele fala assim: irmãos, não penso que... o Senhor já começou a libertar algumas pessoas. Existe o passado para alguns são correntes, porque para Abraão, Sodoma não era problema, mas para Ló era. Então para alguns são correntes que estão aprisionando o coração, a vida, que estão designando o seu presente, estão determinando o seu futuro. Mas hoje não, porque hoje o Deus que você serve resolveu quebrar o seu retrovisor. Paulo fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Não sou eu que estou falando não, é o apóstolo. Ele fala o seguinte: o prêmio, a Bíblia fala de prêmio, premiação, está aqui, o prêmio, o galardão, que o pastor Robson falou aqui, o prêmio é para quem está focado no alvo, e o alvo nunca está atrás de nós, o alvo sempre está à frente. Livro de Mateus, Jesus fala assim: porém disse-lhe, segue e deixa os mortos sepultar os mortos, porque os discípulos, para seguirem a Jesus, um deles falou: mestre, deixa eu sepultar lá os meus parentes, porque acabaram de morrer, e o Senhor está dizendo, não, já morreram, deixa os mortos sepultarem os mortos. Aqueles que não têm chamado comigo está morto, deixa esses sepultarem os mortos. Você não, eu tenho vida contigo, porque eu tenho um chamado na tua vida. Então você vem comigo e vamos olhar para frente, esquece o passado. Deus começou a quebrar o retrovisor aí. Aí eu vou lembrar de um fato que aconteceu comigo. São coisas simples que acontecem na nossa vida, mas eu acho que traz o aprendizado. Dário, faz um favor para mim. Pega aquele pedestal lá de microfone, lá na ponta, fazendo um favor. Dário é o varão mais bonito da Nova Vida Sem Recreio. Vai ter que pagar uma pizza para mim hoje, hein, Dário? Depois dessa moral, hein? Amém ou não amém? Aí, ó, seus amigos falando amém. Eu consegui uma cachorrinha para minha... Eu comprei mesmo, porque não pode falar que comprou, mas eu vou falar assim. Eu comprei, o dinheiro é meu, eu quis comprar, eu comprei. Aí, obrigado, Dário. Puxa para mim, por favor, para lá um pouquinho. Esse varão é de fogo mesmo. Puxa para lá, só puxa para lá. Presta atenção aqui, enquanto os irmãos estão fazendo aqui. Eu comprei uma cachorrinha para dar de presente para minha esposa, uns meses atrás. E aí, quando eu comprei a cachorrinha, ela gosta muito de cachorro, minha esposa, eu aprendi a gostar por causa dela. E pequenininho, bonitinho, só que eu nunca tive experiência com cachorro, nunca soube, não sei de nada. Só sei que come e dá trabalho, só isso. Eu fui lá e comprei num local que não era muito apropriado. Eu fui vítima, né? Mas serviu a lição. Quando chegou, primeiro dia foi só alegria, segundo dia mais alegria ainda, terceiro dia mais alegria ainda. Só que no terceiro para o quarto dia, se eu não me engano, mais ou menos,
ela começou a apresentar uns problemas de saúde, muito estranhos, na alimentação, no vômito, essas coisas. E imediatamente, como eu já não entendia de nada, eu falei, eu não vou pagar para ver. Levei no veterinário. E aí começou toda uma maratona de tristeza, de frustração, de decepção na nossa vida. Porque nós descobrimos que ela pegou uma das piores, se não a pior doença de cachorro, a sinomose. Ela começou a ter vários problemas, que dá problema digestivo, dá problema neurológico, dá problema em tudo que você imagina dá problema. E a gente já tinha se apegado à cachorrinha. Minha esposa, então, 1000 vezes mais do que eu. Ela sofreu muito, já com muitas convulsões, e aí ela morreu, tadinha, não conseguiu sobreviver. Foi uma tristeza muito grande, porque eu tenho 5 anos de casado, e há 5 anos a minha esposa pede para eu dar para ela um cachorrinho. E eu venho relutando. Aí um dia ela comentou sobre filhos, eu comprei o cachorro. Sabedoria, irmão. Só que aí foi uma dor muito grande. Porque ela teve muita compaixão pela cachorrinha, acordava de madrugada, ela tinha convulsão, e a gente gastou bastante dinheiro com ela. Enfim, passou a primeira semana, ela ficava triste, olhava a fotinha da cachorra, chorava, chegava às vezes, estava em casa distraído, pegava ela chorando, olhando a foto da neném, é o nome da cachorrinha. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a gente falou assim, não dá para ter cachorro não, ainda mais agora, porque esse vírus, ele fica alojado por um tempo, onde convive o cachorrinho, e é muito arriscado você comprar outro. Mas, irmãos, depois de 3 meses, me deu um negócio que eu falei assim, Vitória, quer saber? Vamos comprar os produtos de limpeza que tem que comprar, vamos fazer o que tem que ser feito, mas não vamos olhar para trás, não. Não vamos deixar a nossa experiência negativa travar as nossas futuras experiências. Eu vou comprar, vou arrumar outro. Fui lá e comprei outro. Irmãos, o que não tinha de saúde na outra, misericórdia. Olha, a minha cachorra é pentecostal. Ela ela fica rodando assim, sozinha, do nada, ela começa a girar. Eu dou glória. A Bíblia fala que todo ser, toda criação adora a Deus. Quando o passarinho canta, ele está adorando a Deus. Quando o mar, ele quebra, ele está adorando a Deus. Amém ou não amém? As estrelas adoram a Deus, por que a minha cachorrinha não pode adorar a Deus? Amém ou não amém? A Bíblia fala que se nós não adorarmos, Deus colocaria pedra para adorar, mas eu não vou deixar pedra adorar no meu lugar. Então eu vou dar glória junto com a minha cachorrinha. Amém ou não amém? Não deixe as experiências do passado travar suas futuras experiências. O que aconteceu vai ficar apenas como uma cicatriz, não como uma ferida aberta. Deus quer quebrar o teu retrovisor, irmãos. Escuta, retrovisor. Para que serve o retrovisor? Você está aqui, né? Peguei isso aqui. Irmãos, eu tentei arrumar um retrovisor, mas não deu tempo. Então eu vou fazer com isso aqui. Você imagina que eu estou dirigindo e eu tenho aqui o meu retrovisor da esquerda. Eu comecei a entender sobre a questão de olhar para trás. Quando você está dirigindo e você está olhando para o retrovisor, o que você está vendo? Para trás, né? Mesmo indo para... Tem gente que está tentando ir para frente, mas não para de olhar para trás. Então vamos tentar entender o que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Amém ou não amém? Vamos lá. O retrovisor, ele projeta o que está lá atrás, à nossa frente. Porque eu não estou olhando para trás aqui. Eu estou indo para frente. Mas eu estou olhando para o retrovisor. E quando eu olho para o retrovisor... Irmãos, não é para sair daqui falando que o pastor mandou quebrar retrovisor e não usar mais, em nome de Jesus. Pega a visão aqui em nome de Jesus. Quando eu estou olhando, dirigindo, eu tenho que olhar para frente, porque senão eu posso me acidentar. Mas quando eu olho pelo retrovisor, eu estou olhando uma imagem de um momento que já passou. Então o retrovisor tem o poder de trazer o passado e projetar para o futuro. E é aqui que Deus quer te ensinar alguma coisa. Escuta. A imagem que o retrovisor cria, eu posso chamar de ilusão. Espera aí, pastor, mas ele não é uma imagem que você acabou de viver? Sim. Não é uma ilusão do que você vê, é uma ilusão de posicionamento. Entenda. Se o meu passado está aqui no retrovisor, de fato ele existe.
é material. Mas ele não está aqui. Você está entendendo? Ele está aqui porque eu estou vendo. É uma projeção. Mas ele de fato não está aqui. Ele está aqui atrás. Então o retrovisor, ele cria uma ilusão de posicionamento. Você vê é real. O que você vê é real. Mas quando você posiciona ele no lugar errado, você cria uma ilusão. E você não pode viver baseado numa ilusão. Por isso que nessa manhã eu creio que o Senhor já começou a desfazer o poder do passado. Pastor, eu fui mandado embora dessa empresa porque eu não fui competente o suficiente. Machucou, inferiorizou, diminuiu. Você não quer mais entrar por esse ramo, mas você tem paixão por esse ramo. E o Senhor está te dizendo nessa manhã: quebre o retrovisor. Não é porque não deu certo lá atrás, é que não vai dar certo lá na frente. Pastor, eu tentei um emprego na empresa tal. Não consegui. Então continue tentando, porque o seu passado não vai determinar o seu futuro. Pastor, eu saí de um relacionamento e entrei em outro, mas ainda estou preso no passado. E Deus vai te libertar agora do teu passado. Porque você nunca vai conduzir um relacionamento preso a um outro relacionamento. Deus quer quebrar o teu retrovisor. Você não precisa de um novo relacionamento projetado no passado. Deus tem coisa nova para você. Se não deu certo lá atrás, vira a página. Se fosse para dar certo, você ainda estaria lá atrás. Mas se Deus trouxe coisa nova, é porque Deus quer reescrever uma nova história. Ah, mas parece que eu não consigo ser feliz aqui. É porque você ainda está preso no passado. Você vai pedir para Deus nessa manhã e Deus vai te dar a libertação do seu passado. Pastor, eu não consigo mais me relacionar. Eu não consigo nem mais me relacionar mais com as pessoas, porque eu tive uma frustração no passado. Então você vai quebrar o teu retrovisor hoje, porque o seu passado não pode conduzir os seus novos relacionamentos. O que passou, passou, eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Quem está ligado no mistério diz amém. O retrovisor só vai mostrar o que passou, nunca o que vai vir. Tem uma estrada linda na tua frente. E você está perdendo esse visual. É igual, outro dia eu estava conversando com meu irmão, ele falou o seguinte: eu me peguei num problema. O que foi? Tudo que meu filho começava a fazer de engraçado, eu pegava para filmar. Falei, o que tem? E o que tem que eu estava perdendo naquele momento? Porque você vê na filmagem uma coisa, mas você trazer a sua lembrança é outra coisa. Então ele falou assim: não, agora eu quero aproveitar o momento. Se der para filmar, eu filmo. Se não der, eu não filmo. Tem muita gente que está numa estrada linda, perdendo a oportunidade de contemplar o melhor de Deus, mas não consegue porque está preocupado em olhar o retrovisor de um passado que já não existe mais, que o próprio Deus arrancou de você. Então para que serve retrovisor, pastor? Retrovisor, ele só serve para te ajudar nas tomadas de decisões daqui para frente. Você consegue entender isso? Eu estou aqui dirigindo, eu quero jogar para a esquerda, eu estou avançando, eu estou focado, mas eu quero jogar para a esquerda. Os músicos podem voltar. Eu quero jogar para a esquerda, porque eu preciso entrar numa outra pista que vai me dar um direcionamento. Para eu entrar para a esquerda, eu preciso saber se é seguro eu ir para a esquerda. Para isso serve o retrovisor. Para te dar segurança nas suas decisões e não para alterar as suas decisões. Não para te causar medo nas suas decisões. Só para isso. Tá, eu errei ali, mas eu não cometo mais esse erro. Eu vacilei aqui, mas eu não vou mais cometer esse vacilo. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não porque ele não pecava, porque ele pecou muito mais do que muita gente que está aqui dentro. Mas é porque ele não cometia os mesmos erros. Pecou, encerrou, vira a página. É isso que é santidade, é reconhecer na prática, não cair mais no mesmo buraco. Tem alguém entendendo aí? Deus está falando com alguém aí?
Aí eu lembrei de uma história que aconteceu, essa música Vou Seguir, vamos cantar de novo? Essa música é mistério, falamos de pentecostal, tem que cantar. Lembrei de um fato que aconteceu, pra gente orar, nós vamos orar aqui já, vamos fazer um ato profético aqui, Deus vai te libertar desse passado em nome de Jesus. Coisas do passado não vai mais conduzir o seu futuro, Deus vai trazer uma libertação na tua alma hoje, agora, porque tem pessoas aí que estão vivendo ainda baseado nos seus traumas. Ah, mas o meu passado é vergonhoso, mas ele já é passado, ele foi vergonha naquele momento que foi presente, agora não é mais presente. Agora você vai olhar o seu futuro. É como a menina que engravida e de repente é um momento indesejado. É aquele conflito que a família passa, mas depois que a criança começa a engatinhar e andar, vira alegria para dentro da casa. Porque o que passou, passou. Agora é só alegria, né, não, irmão? Só vitória. É para frente que a gente olha, é para frente. São acontecimentos, mas pastor, eu sofri um trauma no meu passado. Deus vai te libertar desse trauma, porque você não pode mais viver baseado no trauma, irmãos. É olhando para o alvo, para o alvo, para o alvo. Você pega o seu passado para conduzir os seus próximos passos em segurança. Fui com a minha esposa no médico outro dia, e quando a minha esposa entrou na igreja, assim que ela entrou na igreja, teve um culto que o bispo estava aqui pregando, quando ela começou a frequentar a igreja Nova Vida, não a conhecia ainda. Teve um culto de quarta-feira que o bispo falou assim: vamos fazer a nossa fila de oração aqui. Era uma quarta-feira, para a gente poder orar aqui, né? Era um culto meio que, eu acho que estava meio de cura o culto. E aí a minha esposa levantou, quando a minha esposa levantou e foi para a fila, nessa época minha esposa tinha tireoide. Eu tinha feito tratamento, estava tomando remédio, ela tinha que tomar remédio, sempre, pro resto da vida. E quando ela se levantou para ir para a fila, o Espírito Santo tocou no coração dela: você vai receber a sua cura hoje. E ela foi para a fila. Quando ela chegou na fila, o bispo falou assim, quando ela entrou na fila, o bispo falou assim, ó: tem pessoas que ainda não chegaram aqui e Deus já está curando. Irmãos, não tem profeta na casa, né, irmãos? Ela pegou aquela palavra e recebeu. E antes de fazer os próximos exames, ela disse: eu estou curada. Ela poderia se prender ao passado, mas falou: não, eu fui curada e ponto final. Passou, a conheci, ela teve o privilégio de casar comigo. Tô brincando, o privilégio é todo meu. Fomos no médico, chegou no médico, o médico começou a perguntar algumas coisas. Eu, como não tinha tido uma convivência com ela, na época ela teve tireoide. Deus é tão bom, né? Que Deus já me deu curada, para não ter que gastar dinheiro com remédio, problema, nada disso. Deus é fiel, né? Tudo pronto. E aí fomos no médico, quando chegamos no médico, o médico falou assim: e aí os exames? Eu, como não convivi com ela nessa época, eu esqueci desse fato. E falei: não, ela teve um problema aí, né? Aí eu falei alguma coisa assim, da tireoide. Ela me deu um chute debaixo da mesa, assim. Aí eu lembrei, falei: não, ela não teve mais. Eu não convivi com essa época, então não me marcou. Para mim. Ela falou: não tenho mais. Aí o médico, sabe como é que é médico, né? Os que não creem em Deus, né? Óbvio. Ah, como assim? Não, então peraí. Então eu vou pedir exame disso também. Aí eu vi que minha esposa deu uma olhada séria para mim e falou assim: doutor, com todo respeito, talvez o senhor não vai entender, mas eu sou uma pessoa religiosa, frequento a igreja, enfim, eu não tenho mais esse problema porque eu fui curado. Aí o médico: não, tudo bem, mas é bom a gente fazer um exame. Aí ela: doutor, estou falando que não precisa do exame, porque eu já fui curada. Aí o médico insistiu na sua incredulidade. Mal sabe ele que o médico dos médicos já tinha operado. Aí depois de insistir tanto, ela falou assim: tá bom então, você quer exame? Então eu vou fazer exame. Foi lá e fez o exame completo, fez mais do que ele pediu. Voltou para o médico: aqui doutor, toma os exames. Ele pegou, começou a olhar. Aí ela: e aí doutor, como é que está a tireoide? Aleluia.
Aí ele falou assim, pelo visto aqui parece que está tudo bem. Aí ela falou assim, tudo bem ou eu estou como neném? Está bem mesmo. Eu falei, doutor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um exame. A gente faz mais um exame. E ela já entendeu. É a limitação da fé do homem. Tá bom, você quer que faça mais um exame? Eu faço mais um exame. Pegou o negócio, foi, voltou no médico, fez o exame, voltou de novo, sentou na mesa, deu no mão, doutor, e aí? Não, tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. É claro que tá tudo bem. Porque quando Deus diz que tá tudo bem, não é o homem que vai dizer que tá tudo mal. Mas ali, o médico estava fazendo ela olhar para o retrovisor dela. Se Deus disse que está curado, se Deus usou o profeta para dizer que está curado, irmãos, então para de olhar para o seu passado. Está curado. Mas a sociedade vai sempre fazer a gente olhar para o retrovisor. Mas nessa manhã não, o Senhor vai quebrar esse retrovisor. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.